O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: Vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: Prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: Somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Jesus aqui no Evangelho, ele conta a parábola do servo. E era um costume daquela época que o empregado deveria trabalhar e ficar à disposição integral do seu patrão. Muitas vezes os trabalhadores daquele tempo se tornavam escravos do patrão. Por isso que Jesus aqui lhe contou a parábola, que se alguém tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, e quando ele voltar do campo, vai dizer ao empregado: senta aqui, come e bebe. Não. Pelo contrário, o patrão, ao chegar em casa, vai se servir do empregado. Mesmo que ele tenha cuidado do campo, dos animais, agora ele está na casa do patrão para servir ao patrão. Este servo, segundo a parábola contada por Jesus, se tornou escravo do patrão. Mas aqui Jesus ele tem um outro sentido a dar com esta parábola. E que se nós não soubermos interpretar, nós podemos aqui achar que Jesus quer que todos sejam escravos dos seus patrões aqui neste mundo. Porque Jesus disse assim: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Esta expressão, somos servos inúteis, na interpretação original, Jesus não está dizendo que nós não servimos para nada, não é que nós somos servos inúteis dele, não é esse o sentido. Jesus aqui ele quer dizer o seguinte: que tudo que nós fazemos e cumprimos como obrigações nossas nesse mundo é o nosso dever. Não podemos aí achar que por causa dos nossos sacrifícios, dos nossos trabalhos, Deus tem obrigação de nos dar a recompensa. Para ficar mais claro esta expressão, vou aqui trazer um exemplo muito comum a todos nós. Há muitas pessoas que às vezes, porque estudaram muito durante a vida, trabalharam bastante, se sacrificaram a vida inteira e dizem assim: agora eu mereço ter o que eu construí e ter o que eu tenho hoje. São méritos meus, foram esforços meus, é a minha capacidade. Tomemos muito cuidado com essas expressões, porque no fundo elas trazem um sentido de prepotência e arrogância. Quer dizer, tudo então é mérito meu, tudo é capacidade minha. E aqui eu não estou dizendo que não haja mérito e que não haja qualificação naquilo que você construiu até hoje. Como cristãos, a gente não pode esquecer. Se hoje temos algo de bom na vida, em primeiro lugar, é graça de Deus. É providência de Deus. Mesmo que seja mérito nosso, sacrifício nosso, mas em primeiro lugar,
foi providência de Deus. Se Deus não tivesse nos dado a sua graça, nós não teríamos condições de realizar os feitos e as maravilhas que realizamos. Aqui eu me volto para você e na sua casa. Quantas vezes que talvez nós tivemos a tentação de dizer: tudo que eu tenho, tudo que eu construí foi mérito meu, qualidade minha, capacidade minha. Então eu mereço ter o que eu tenho. Não se esqueça, diante de dizer essas expressões, dizer para Deus assim: Senhor, se tudo eu conquistei até hoje, foi por graça do Senhor. Se tudo de bom o Senhor permitiu eu passar na vida, não foram méritos meus, mas é graça do Senhor. Aprendamos hoje que o Evangelho nos ensina o caminho da humildade. Nós temos hoje que treinar muito a virtude da humildade. Sermos humildes até na forma de falar. Sermos humildes até de reconhecer se a nossa família é uma família unida, boa. Se nós prosperamos na vida, em primeiro lugar é graça e bondade de Deus. Até mesmo os sofrimentos que Deus permite a gente passar na vida, não é para nos castigar e nos condenar. Jesus, às vezes, Ele permite a gente passar por uma prova para testar a nossa capacidade de resiliência, para testar e provar a nossa paciência em saber esperar as demoras de Deus. É isso que Jesus faz na nossa vida. Nada é coincidência, tudo é providência. Deus não faz nada e não permite nada na nossa vida que não nos leve a crescer e amadurecer na vida. Saindo então deste evangelho e olhando para a primeira leitura, tirada do livro da sabedoria, é um livro aqui chamado pelos autores do Antigo Testamento de livro sapiencial. O que é um livro sapiencial? É um livro que traz instruções e catequeses de sabedoria para a gente aplicar na vida. A primeira leitura vai dizer que Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. Vocês sabiam que quando Deus nos criou, Ele nos criou para a imortalidade? Quando Deus nos criou, Ele não queria que a gente morresse. Mas olha o que vai dizer o texto. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. A morte ela não foi criada por Deus. A morte ela é consequência do pecado de Adão e Eva. Por isso que por causa da desobediência de Adão e Eva, entrou o pecado, entrou o sofrimento, entrou a dor, entrou a morte. Por isso que a humanidade sofre. Por isso que a gente vê tanta catástrofe e ficamos nos perguntando, mas espera aí, onde será que Deus está? Por que Deus não olha para nós? Gente, lembremos-nos que por causa do pecado do ser humano, a maldade entrou no mundo e nós fomos tocados pela morte. Porque quando Deus criou o ser humano, Ele o criou para a imortalidade e o fez à imagem da sua própria natureza. Que pena Adão e Eva ter pecado. Mas graças a Deus, não estamos condenados eternamente. Jesus veio para nos salvar. Ele é o Salvador, Ele é o Senhor. Ele veio para tirar a morte da nossa vida. E a morte aqui não no sentido biológico, mas a morte espiritual. Quer dizer, nós, por causa de Jesus e da sua morte, da sua paixão, nós podemos ter a salvação. E continua o texto da primeira leitura. A vida dos justos está nas mãos de Deus e nenhum tormento os atingirá. Olha que frase de sabedoria. Olha o que Deus está dizendo para nós nessa manhã. A vida dos justos está nas mãos de Deus.
a sua vida está nas mãos de Deus, não está nas suas mãos. A nossa vida não está sob o nosso poder. Se a nossa vida estivesse sob o nosso poder, nós diríamos, não vamos morrer. Mas a nossa vida está nas mãos do Criador. Por isso o texto vai dizer que nenhum tormento os atingirá. Nem o demônio pode nos atingir, nem o demônio pode nos derrubar, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. E às vezes tem pessoas que dizem assim para nós, coitado, lá é um cristão, reza diariamente, vai à igreja todo dia e a vida dessa pessoa vai de mal a pior. O mundo olha para a gente assim, como se nós fôssemos insensatos. Mas Deus, Ele está vendo tudo que a gente está passando. Até mesmo a provação que a gente está vivendo, as injustiças, as perseguições, mas fique em paz. A nossa vida está nas mãos de Deus. Deus sempre tem um novo caminho, Deus sempre tem uma nova direção para nós. Por isso que eu concluo aqui esta homilia dizendo que por mais que nós façamos tudo o que é o nosso dever e nossa obrigação, nós fizemos aquilo que nós deveríamos ter feito. E se algo de bom aconteceu na nossa vida, seja humilde e diga, foi graça de Deus. Se é mérito meu, em primeiro lugar, foi porque esse mérito Deus me deu pela sua misericórdia. A partir de hoje, vamos mudar a expressão. Tudo é mérito meu, tudo é capacidade minha. Mude essa expressão. Diga sempre, os méritos, as capacidades, foi Deus que me deu. Porque se Ele me concedeu, foi por graça, por amor e misericórdia dEle para comigo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.